Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, caros ouvintes, nossa comunidade é grata por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9. Ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais através do nosso Instagram, que é o FX Baggio Signal 101, e principalmente nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio-Enercore com K. O FX Baggio Signal 101 ou Signal 101, ao vivo, terças e quintas às 20 horas, é um show eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões de nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da rádio 101 FM. Hoje é o FX Baggio Signal 101, episódio 133. E a quote of the week, a frase para refletir, é a seguinte. Agora é italiano, pessoal. Fare finta che tutto cambi affinché tudo rimanga come prima. Quer dizer o seguinte: fingir que tudo muda para que tudo fique como antes. Isso é uma grande regola primária dell'arte della politica. Então essa é a regra fundamental da política, né? Muda um monte de coisa que no final fica tudo no mesmo, né? A gente vai fazer um link com o porquê que a gente colocou essa reflexão aqui. Vocês vão entender na sequência, eu explico. O FX Baggio é pioneiro em criar shows e podcasts de análise, tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. O Signal 101 ou Signal 101 é o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para a geração de A a Z, sem sofrência. E hoje, então, com a participação da equipe global in English, Spanish and Italian. Mas antes dessa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir? Para quem prestar atenção, isso aqui é a virada de chave nos anos 80 para o rock alternativo. Esse cara fundou o rock alternativo, ou é tido como fundador do rock alternativo. Vamos lá. Show, então, para quem curtiu aí essa banda. Simplesmente, eu vi essa banda tocando no primeiro Lollapalooza, que foi em Chicago, em 1991. E a história do Lollapalooza é para ser substituição do Woodstock. Woodstock, claro, faz muito tempo, a maioria das gerações ouviu falar brevemente, mas foi em 1969, né? O ano que lançaram a primeira nave à Lua, né? Que estão tentando, quer dizer, alguns países já estão mandando novamente, né? Os Estados Unidos planeja mandar o ano que vem. E estão de novo num ponto comum aí da história. Esse pessoal, então, dessa banda formou o que é hoje o Lollapalooza. Então, a Lollapalooza aqui no Brasil acontece nos Estados Unidos, sim. Acontece em outros países, no Brasil acontece também. Todo ano tem em São Paulo, né? Nos últimos mais ou menos 10 anos. Quem planejou o Lollapalooza, inclusive aqui no Brasil, foi o fundador dessa banda, foi o Perry Farrell, junto com Eric Avery. E na época, se vocês lembrarem um pouco, vamos tentar chamar aí componentes super importantes da banda lá no começo dela, nos anos 80, estava o Flea. Se vocês lembram, o Flea é o guitarrista principal da banda ali do Red Hot Chili Peppers.
certo? É aquele louco que toca lá a guitarra sempre. Então Flea fazia parte dessa banda na época, então para vocês verem que um som demais da conta, e é justamente essa virada de chave aí, começar o rock alternativo. Antes disso não tinha rock alternativo. Eles são muito coloridos, essa banda aí, e era demais escutar esse som aí, ainda é, né? Demais, eu adoro esse som aí. Então quis compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Ainda existe atualmente a banda, hoje com o Dave Navarro, né, que é muito famoso, e mais 2 componentes. Mas claro, o brilho principal estava nessa época aí. Pessoal, agora a gente vai começar... Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então espero que vocês tenham curtido o nosso show do bloco anterior, para vocês relaxarem um pouco, né? E agora a gente segue a nossa programação normal aqui. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de AZ sem sofrência. Chamar atenção aqui então para o nosso canal do YouTube, é o FX Baggio-Enercore. Core é K-O-R-E. Por favor, se inscreva no meu YouTube, né? Nesse pod que eu acabei de passar para vocês, o FX Baggio-Enercore com K. Ative as notificações, sininho, comente e curta, dá um like lá. Agora com participação da equipe global in English, Spanish and Italian. Então primeiro a gente vai chamar a nossa cara amiga, a Lindsay, lá de Chicago. A Lindsay relatou para mim que teve um problema parecido com Covid-19. Falaram, ficou quase 10 dias aí se recuperando, ainda está com problema no pulmão. Perguntei para ela se ela acha que... Bom, os Estados Unidos está saindo do inverno, ainda está nevando, segundo ela, né? Quase março. Está muito frio ainda em algumas regiões, principalmente Chicago, que é uma das mais frias lá daquele país. E ela falou que informaram para ela que não é Covid, mas pode ser alguma coisa parecida, então a gente tem que prestar atenção. Vamos então para o sinal da Lindsay, vai fazer um resumo para nós aqui político, né, especial do que está acontecendo naquele país. Vamos lá então. Hello listeners of FX Baggio. This is Lindsay Herrera in Chicago with this week's U.S. Market Report. The U.S. political scene is heating up with big shifts coming. President Trump at a 47% approval rating and gaining attention for considering a $5,000 stimulus check to qualifying households, funded entirely through DOGE-driven savings. Meanwhile, his tariff policies on Mexico, Canada, and China are stirring criticism, contributing to market volatility, especially the agricultural market, with China being a major consumer of U.S. soybean. In a surprising move, the country of El Salvador has begun receiving 300 trained Aragua gang members, with the U.S. paying $6 million for their detention over the course of the next year. On the immigration front, migrant crossings and drug trafficking are at an all-time low. However, a new illegal product has been reported by Border Patrol agents. Due to the recent bird flu crisis and egg shortage, believe it or not, egg product seizures are surpassing fentanyl, with over 5,600 confiscations. Thank you for listening and stay tuned to FX Baggio, Signal 101. Lindsay, thanks so much. That was hilarious, the news about the eggs there at the border. Pessoal, uma das coisas que ela relata aqui então o departamento, a gente sempre fala aqui no departamento no DOGE, né? O Department of Efficiency, of Government Efficiency, isso quer dizer DOGE, e é cuidado pelo Elon Musk.
entre altas e baixas, o departamento está funcionando com todas as altos e baixos que qualquer mandato apresente, né? Mandato político aí possa apresentar. Vamos lembrar que fazem quase aí 90 dias que o Trump está no poder, né? Fazendo quase um trimestre. E o que ele está prometendo agora, eu não sabia, né? Ela acabou de mencionar $5 mil para casas americanas, né? Como se fosse um Bolsa Família, algo nesse sentido. $5 mil por casa, financiado como? Aí é a diferença. Financiado com o dinheiro que está sendo poupado lá nos Estados Unidos, né? Pelo DOGE. Então não é dinheiro do orçamento, é dinheiro que está sendo poupado, corte de custos. Aí é um presente para as famílias americanas. É outra abordagem, né? Vamos concordar, outra abordagem. Eu não sabia dessa notícia e achei fantástica a maneira de fazer isso acontecer. Outra coisa importante aí é que, claro, com as tarifas que estão sendo, vamos dizer assim, as medidas de tarifárias que estão sendo tomadas aí no governo atual do Trump, tem muitas, né, tanto o México quanto o Canadá, que são vizinhos, e daí a China, que colocou muitas operações ali na fronteira, tanto do México quanto do Canadá, para abastecer o mercado americano, que a intenção justamente é não deixar passar os produtos chineses, né? Por isso que eles colocaram tarifa nos produtos mexicanos e canadenses, porque é a indústria chinesa que estão na região. De fato, então, está bastante confuso porque gera muita reclamações, etc., dessa situação aí. Mas o que de fato está acontecendo na fronteira é isso que eu achei muito engraçado. Ela falou aí, desculpa, a primeira coisa séria que na parte de imigração, que foi uma das principais destaques da campanha do Trump, a parte da fronteira ali, eles estão mandando pessoas para fora mesmo, por ordem, pelo que eu entendi, por ordem de nível de periculosidade para o país. Então ela fala aí que o governo do Trump negociou, então ele já está extraditando as pessoas, negociou com, por exemplo, o país de El Salvador, com o governo atual, que deu uma limpada no país, o Bukele. Então o Trump mandou esse final de semana passado 300 membros de gangues de alta periculosidade, que são na verdade venezuelanos, e ao invés de mandar para Venezuela, porque Venezuela, o Maduro não ia fazer nada com eles, resolveu negociar então com o Bukele, o presidente lá de El Salvador, e está pagando 6 milhões por 300 pessoas por período de um ano. É um contrato, né? Então, é claro, eu perguntei assim, será que vale a pena? Será que economicamente vale a pena essa troca? Porque eles não mantêm lá nas prisões americanas. Aí fazendo a conta, ele negociou $20 mil por prisioneiro por ano. Vale a pena, porque um prisioneiro com certeza não sai menos de $20 mil por ano numa prisão americana. O El Salvador, como é um país mais barato, e o Bukele reformou o país lá, deixou menos perigoso, etc. O turismo voltou forte no El Salvador, é um país bonito mesmo, né, na América Central. Então foi bom, vantajoso financeiramente para os Estados Unidos também. Mandou lá um avião de pessoas, 300 pessoas, a $20 mil por mês, $20 mil por ano por pessoa, e aí foi um bom negócio, né? Tá provado que foi um bom negócio financeiramente também, tá? Bem curioso saber dessa situação. E a terceira parte é as fronteiras como estão, né? Então ela fala aí que o país baixou muito o crime organizado, etc. E na fronteira, o que está acontecendo agora não é mais a passagem de opioides, né? Como estava um problema muito grande ali de passar opioides, que é remédio para dor aí que vicia, como vocês podem saber, geralmente feitos ali no México, com a fronteira do México, ovos. Então, com o problema de gripe aviária também, o preço dos ovos foi muito alto e baixou depois, mas tem muito então tráfico de ovos na fronteira com o México. Segundo ela, aí foram apreendidos mais de 5 mil
caixas de ovo aí, ovos na fronteira então desses dois países. Hilário aí, né, fazendo imigração e tráfico de ovos aí na fronteira, não mais de opioide, de droga, né, mais de ovos agora por causa do problema. Demais, então, a gente segue com mais uma contribuição da Lindsay, vamos ver o que ela fala na parte econômica. Lembrando então que o Banco Central americano e o Banco Central brasileiro decidiram ontem os juros, né? O mercado americano deixou inalterado entre 4 e 4,5 ali o Federal Funds Rate, né? A taxa equivalente à Selic deles, não mudou e não tem previsão para as próximas. Acho que talvez baixem até um pouco, mas nesse momento, por causa da instabilidade da economia, né? Devido às tarifas, etc., eles decidiram manter a mesma coisa. No Brasil, ao contrário, o Brasil ainda está subindo, né? Então, o Galípolo, que é o presidente atual, ele ainda está na mesma política, ou seja, está no final da política do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos, que saiu ali no final de dezembro. E agora, efetivamente, aumentou, né, os juros para 14,25%, 1%, né? E tem previsão de mais aumentos, talvez numa base menor até o final do ano, a gente não sabe, agora vai ficar duvidoso, né? Ele não vai poder dizer assertivamente um número, mas está bem alta aí a nossa taxa Selic, está maior desde 2016, né? Quando houve o impeachment da Dilma. Vamos lembrar, a situação essa era na época, tá? Então, preste atenção aí no que ela vai falar a respeito da economia americana, justamente com essa decisão que houve ontem lá do Fed. Once again, reporting from Chicago, this is Lindsay Herrera with this week's U.S. Market Wrap-Up. The U.S. Federal Reserve has lowered its growth forecast for the economy, citing concerns that President Trump's tariffs are driving up prices and potentially slowing growth. The Fed expects inflation to rise slightly to 2.7% by the end of the year, and growth to be just 1.7%. Interest rates remain unchanged, with cuts expected by the end of the year and slow asset sales to support the economy. Although inflation has decreased slightly to 2.8%, public expectations for future price increases remain high, which could fuel more inflation. Trump has dismissed concerns about tariffs being a long-term problem and called for the Fed to lower rates to ease the economic impact. S&P 500 falling slightly as it attempted to build on recent gains, while the NASDAQ composite dropped 0.4%, pressured by Apple shares. Positive housing data, including a 4.2% rise in existing home sales in February, eased recession fears, and jobless claims showed minimal change. Analysts remain cautiously optimistic, noting that the economy appears strong. Investors hopeful for a potential rate cut in June. Thank you for listening and stay tuned for world updates brought to you by FX Baggio, Signal 101. Lindsay, thanks again for this info. O que ela relata aqui é justamente essa situação econômica do mercado de lá, com taxas então sendo mantidas e com previsão de a inflação também, né? Vamos lembrar que a inflação aqui no Brasil em janeiro foi extremamente baixa, foi 0,30% mais ou menos, e fevereiro surpreendeu na alta, não surpreendeu, na verdade foi um balanço aí que teve, janeiro foi super baixo por causa da energia elétrica, né? Teve uma baixa muito forte aí por causa não foi Furnas, foi a maior hidrelétrica do Brasil, que fica aqui no Paraná, né? Depois, no mês seguinte, fevereiro, teve alta, né? Foi contrapartida da mesma empresa, então, por causa da energia elétrica, foi a 1,31% a inflação. É claro que no restante do ano a gente espera que tenha uma inflação maior que a do ano passado, deve ficar na casa dos 5%, pelo que preveem os especialistas de mercado. Então, Brasil cumulativo ano dá quase ao redor de 5% de inflação nos últimos 12 meses, né? E o mercado americano está na faixa entre 2,7% e 2,8%, enquanto o alvo deles é 2%, né? E está em 2,7%, 2,8%, o nosso alvo é 3,5%, né? E está na faixa de 5%, então está mais ou menos proporcional, 1,5%,
O nosso acima e o deles 0,7, na metade mais ou menos aí, tá? Então com isso, com essa taxa Selic alta, tá bom para deixar fazer investimento aí em renda fixa, porque, enfim, tá fácil de fazer o dinheiro ali, difícil dizer assim, ó, tem algumas empresas no mercado, e tem algumas, né, que pagam mais, que tem mais potencial de alta, mas tem que ser bem seletivo nisso, né? O mercado está pagando bem para quem deixa lá na renda fixa ou títulos isentos de imposto de renda, aí tem que ver certinho, né? Com essa... Vamos lembrar também que dessa semana o governo mandou lá para o Congresso para aprovar salário mínimo até R$5.000 sem pagamento de imposto de renda, né? Não foi aprovado ainda pelo Congresso. Dizem aí que até, né, talvez até o final do ano, talvez antes ainda, já saia essa aprovação, né? Deve sair a aprovação, porque isso é popular, todo mundo quer, vai beneficiar muita gente. Então, até R$5.000 não vai pagar imposto de renda. Depois de 5.000 até 7.000 tem uma escala, né, a cada R$500, né, de 5 até 5.500, 5.500 até 6, 6.000 até 6.500 e 6.500 até 7, vai ser progressiva ali a parte de imposto de renda. E tudo isso vai ser pago por quem, né? Como e quando, né? Vai ser pago justamente com outra legislação que o governo mandou lá para o Congresso, que taxar mais a parcela da população que ganha mais, né, a partir de R$50.000 por mês ou R$600.000 por ano. Também dividendos, né, que essas pessoas mais ricas aí têm a ganhar, né? Se você tivesse R$50.000 por mês de dividendos, também vai ser taxado em 10%. E mais algumas coisas aí. O que manteve de fora, que foi bom, foi esses fundos de investimento, né? Principalmente esses os chamados LCA, né? Letra de crédito do imobiliário ou agrícola, foi isentado, né? Não tem pagamento de imposto de renda, então você pode verificar quais são os ganhos, né? Tem que estudar certinho. E também os CRAs e CRIs. Então, LCA e LCI ficaram de fora, CRA e CRI, crédito recebível no setor imobiliário do agronegócio, também ficou fora. E se você gosta de investir nesse setor aí, tá aí um bom investimento para não ter cobrança de imposto de renda, tá? Tem vários, né? Esse aí é um que pode ser escolhido. Vamos lá, vamos continuar então com o nosso amigo Fausto. Aliás, antes do Fausto, eu queria colocar uma coisa para vocês fantástica, que também aconteceu essa semana passada, vamos dizer aqui, e a gente vai chamar vocês para isso aí, tá? Vamos lá. There's that landing burn. Let's watch as Falcon 9 touches down on landing zone 1. Fantástico, então. Isso aqui foi a aterrissagem do primeiro estágio da nave, né, que é o Dragon chamado, que lançou então os astronautas para ISS, que é o International Space Station, Estação Espacial Internacional. Talvez vocês saibam que essa Estação Espacial Internacional fica a 400 quilômetros da Terra e demora lá cerca de algumas horas, né? Talvez nem menos de um dia para chegar lá na Estação Espacial. Mas o que foi feito? Qual foi essa missão? A missão foi resgatar astronautas que estavam lá na Estação Espacial, não só americanos, né? A estação foi operada pela SpaceX, esse lançamento aqui também, porque a Boeing lançou eles para lá, mas a Boeing está tendo problemas. Então a SpaceX teve que tomar a responsabilidade aí por esse processo e levou a nova equipe, tá? Mais alguns astronautas e cosmonautas americanos e russos lá para a estação espacial, e estava também com a responsabilidade de trazer quem está lá de volta. Pois bem, a equipe que estava lá estava esperando desde o ano passado para voltar. Então, por motivos políticos, algo nesse sentido, acabaram sendo deixados lá e foram resgatados então pela equipe da SpaceX.
e voltaram para a Terra, e acho que aterrizaram sábado com tranquilidade aí. Então foi muito bem feita essa expedição para a International Space Station, a Estação Espacial Internacional, que fica a 400 quilômetros da Terra. Só para vocês saberem, a Lua, para você chegar na Lua, precisa mais ou menos 4 dias de viagem, né? Dependendo da fase da Lua que você quer chegar. Se quer chegar do lado escuro da Lua, precisa mais tempo. Mas para a face clara da Lua, essa que a gente consegue ver aqui da Terra, você precisa na cerca de 4 dias. Eu estou tentando passar um pouco aí de cálculo espacial para vocês, né? Como que funcionam os números, etc. Pra vocês terem uma ideia, uma nave espacial, ela chega aí, isso é quando em engenharia a gente tinha bastante exercício sobre isso, né, aeroespacial, principalmente livros russos, né, onde tinham muitos exercícios a isso. A nave espacial, o foguete chega até 27 mil quilômetros por hora para fazer esse transporte aí até o espaço, né, 27 mil quilômetros por hora. Então esse não é a velocidade da luz que viajam, não. Né? Eles viajam a 27 mil quilômetros por hora. Esse é mais ou menos o número que se trabalha, tá? Que bom que vocês gostaram. O que a gente vai fazer agora é um breve um break aí para música, para vocês curtirem um pouco, né? Então vamos lá. Primeiro só vamos colocar alguma coisa aqui para vocês. International Space Station. 1.7 million pounds of thrust now propelling Falcon 9 and Crew 10. We're continuing to get good call-outs on the first stage performance so far. Maravilha, então esse aqui foi realmente o lançamento, né? Da nave, né? Ela vai até um certo estágio, depois volta então o foguete e ele aterriza na base sem precisar de nenhum auxílio, vamos dizer assim, só telemetria, né? Para pousar ali, nada explode, nada disso aí, né? Quem viveu a década de 80 lembra que várias espaçonaves explodindo no ar, né? Challenger, essas outras aí, agora é um pouco mais raro de acontecer e muito mais barato, né? As aeronaves muito mais precisas. Essa era fantástica que a gente está vivendo. Então, planejamento de voos para a Lua a partir do ano que vem pela NASA, né? Outros países já estão chegando lá, China já está chegando lá, e depois para Marte, né? Vamos ver como vai ser isso aí, porque alta tecnologia e é algo emocionante, eu diria assim. Vamos dos Estados Unidos, agora a gente vai para a Itália e vamos falar com o Fausto, né? O Fausto, nosso amigo aí, tá de volta. A gente dá boas-vindas ao Fausto e vamos abrir o canal para ele passar o sinal para nós. Vamos lá então, Fausto. Buonasera a tutti gli ascoltatori di FC Sbaggio Signal 101, sono Fausto Pieroni dall'Italia e vi parlerò sicuramente del riarmamento, anzi armamento per la prima volta dell'esercito cosiddetto europeo, che è un grande business economico. L'Italia, con 2 grandi società, una Otto Melara che produce carri armati nella città di La Spezia, è una città con grande porto militare, e l'altra invece la MV Augusta che produce elicotteri. Poi per quanto riguarda invece il governo italiano, abbiamo una Meloni che si sta dimostrando una grande leader, poiché riesce a destreggiarsi nella tempesta della politica, sempre riesce a navigare, e tanto che è riuscita ad andare d'accordo con Trump e a fare accordi economici con la Cina a vantaggio delle imprese italiane. Questo è un ottimo business per l'Italia, perché finalmente dopo anni abbiamo un premier che riesce a fare la vera politica, l'arte della politica. Poi vi inviterei a seguire la serie che sta su Netflix in questi giorni, del Gattopardo, un grande libro italiano scritto dal principe Tommasi di Lampedusa, o dal principe di Salina, che è un'isola delle Eolie, per capire il senso
il senso anche della politica, perché tutto si incentra su una frase: far finta che tutto cambi affinché tutto rimanga come prima. Quindi la nobiltà si deve accoppiare, creare matrimoni con la borghesia per riprendersi ciò che gli era stato tolto, perché la nobiltà è povera, la borghesia è ricca. Fatto questo vuol dire che facciamo finta che tutto cambi affinché tutto rimanga come prima. Arrivederci, continuare ad ascoltare FC Sbaggio, Sinal 101. Fausto, grazie tante, amico. Então, o Fausto aqui nos fala da situação política lá da comunidade europeia. A gente fazia tempo que não falava sobre isso aí, mas a União Europeia estava há vários anos já tentando se reinventar economicamente, né? E agora com as tarifas do Trump, a mudança, né, de apoio à guerra da Ucrânia, ou cessar fogo da guerra da Ucrânia, e o Trump negociando com Putin e deixando a Ucrânia como um todo, a situação da Ucrânia como um todo fez os europeus se alinharem em relação a uma política que o Mario Draghi, né, que é italiano também, foi presidente do Banco Central Europeu alguns anos atrás, cerca de 2 anos atrás, tinha o interesse de fazer um investimento de 800 bilhões de euros, né, em alguma coisa. O que aconteceu? Os políticos de agora, a comunidade europeia agora, com essa situação internacional aí, ocasionada pelas tarifas e o posicionamento político do Trump, decidiu então que vai ser em armamentos. Tá? Então, eu não estou falando que vão fechar, eles estão falando em 800 bilhões de euros em todos os países da comunidade europeia, fazer investimentos dessa cifra. Quanto tempo? Provavelmente uns 10 anos, né? Mas já é alguma coisa que está animando os europeus e reativando a economia europeia. Tanto é que as bolsas europeias estão todas em altos aí nos últimos dias. Como isso vai ser distribuído por país, ainda não está muito claro. Mas eu sei que a Alemanha se animou. A Alemanha, que havia decidido desde a Segunda Guerra Mundial em não fazer mais armamento ou militarização, está entrando na onda de se armar novamente, tá? Fabricar componentes, armamentos, porque eles são bons em engenharia. Outro país forte na engenharia militar, engenharia de armamentos, é a Itália, como ele falou. A Itália tem duas fábricas fortes lá, uma de blindados, né, e a outra de helicópteros, que a Agusta faz outras marcas fortes, inclusive motos eles fazem muito bem feitas, né? Então, essa seria a situação da Europa. Então, tem várias frentes aí saindo na economia, se reativando com novas partes. A outra parte que ele fala aí, a Meloni está se destacando naquela, né, na negociação tanto com os Estados Unidos quanto com China, e está sendo muito bem aceita a Giorgia Meloni naquele país. Terceiro ponto é a situação... tem uma história do Il Gattopardo, que quer dizer o leopardo, talvez algum de vocês tenha visto, é uma série que está passando agora na Netflix, mas na verdade é um livro, foi baseado num livro que foi escrito e houve um filme inclusive baseado nesse livro já de 1963, com atores famosíssimos na época, aí um filme mesmo de 2 horas, alguma coisa assim. A série que está passando no Netflix, eu vi, excepcional, daí mais ou menos 8 capítulos, umas 8 horas, algo nesse sentido. Passa uma cena belíssima da Itália, lá no sul da Itália, na Sicília, né? E onde aparece justamente o Garibaldi, que é o chefe do exército da unificação italiana, né? O famoso Garibaldi, quem não conhece, né? Tanto o Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, quanto a Anita Garibaldi, no nosso estado, muito conhecido. Então, bem nessa época, enquanto a Itália estava tentando ser unificada, a capital era Torino, lá no norte da Itália. Não era Roma, nada disso, era Torino. E eles estavam tentando, nessa saga, nessa história, convencer o sul da Itália, a região da Sicília, onde esse personagem era príncipe, era de uma família então aristocrática, né, tentando
Então, vamos dizer assim, ele estava resistindo para não ir para a democracia que estava sendo formada. Tanto é que ele, um momento ele falece, porque ele já não era mais contente com essa situação, etc. Não estava conseguindo se adaptar a essa nova ordem aí da democracia e da unificação da Itália naquele momento. Interessantíssimo saber essa parte da história aí, com as cenas belíssimas que se passa aí nessa nova, vamos dizer assim, apresentação como faz o Netflix. Mas eu diria para vocês a ver o filme original de 1963 e talvez ler o livro também seria importante. Agora a gente vai dar um break para vocês e vamos para o intervalo. Aliás, vamos escutar uma música aqui e depois a gente volta o Bob Marley para dar uma relaxada, jamming. Aqui no Brasil, para fazer né, ancorar naquele ponto que a Lindsay de Chicago estava falando agora há pouco da expulsão expulsão mesmo, né? Extradição dos 300 membros daquela gangue venezuelana lá para El Salvador, para prisão de segurança máxima naquele país a $20 mil por ano por preso. E aqui no Brasil a gente tem a situação do devedor costumaz, né? Devedor costumaz, se você olhar no Google, né, qualquer tipo de buscador que você quiser, ou inteligência artificial, você vai ver que existe um projeto de lei aí para prender o devedor costumaz. E o símbolo aqui no Brasil, o devedor costumaz ficou aquelas equipes, ou vamos dizer assim, membros de crime organizado que lucram muito, né, além talvez de tráfico de drogas ou etc., lucram muito com a parte dos combustíveis, né? Ou seja, se organizaram, né? E parece até mais ou menos parecido com os cartéis do México, né? Os cartéis do México são famosos por estarem em negócio faz muito tempo. O Brasil está chegando nos últimos anos, né? E está chegando na política e extremamente, claro, perigoso. O que acontece aqui? Aqui, as redes, as grandes redes de combustível, né? Reclamam e entraram aí com pedido para que justamente a mistura de combustíveis não seja feita mais, ou seja, o etanol não seja mais misturado à gasolina e o biodiesel não seja mais misturado ao diesel. Vamos lá. Hoje o etanol, o índice de etanol na gasolina é 27,5%, ou seja, a mistura. Tá? Está passando, ou seja, já passou, já foi aprovado 30%. Né? A legislação não entrou ainda, mas vai em breve. 30% do combustível vai ser etanol, 70% gasolina. Então eles queriam acabar com isso, só deixar a gasolina pura. Né? Por quê? Porque esse pessoal do crime organizado aí, que tem umas redes de combustíveis que não são essas maiores do mercado, eles não obedecem então à mistura, né? Então não tem como controlar esse pessoal aí. Outra coisa é o diesel, né? O diesel então é 15%, deveria ser 15% a mistura de biodiesel no diesel, tá? Então tem essas duas partes aí. A gasolina, a mistura da gasolina e a mistura do diesel. Então tá uma briga entre os membros dos distribuidores de combustível e os membros aí dos importadores de as redes menores aí de combustíveis, né? E o que acontece? Por que não pode vigiar ou fazer, vamos dizer assim, a conferência, né, nos postos, etc. Pessoal, eu estava vendo hoje um negócio absurdo, só tem um aparelho, é tudo mandado para laboratório, então você precisa lá dias para mandar para análise e tal, não funciona, né? Parece que tem um único aparelho que verifica no Brasil inteiro, no estado de Sergipe, né? Para verificar isso em loco. Como que o Brasil vai estar trabalhando com isso, né? Eu acho absurdo, né? É uma vergonha que o Brasil não tenha como aparelhos aí, ou tecnologia para estar vendo índices de mistura, quem é que está fazendo o cambalacho ali, fazendo a transgressão da lei ali no posto.
teria que equipar equipes aí para fazer isso com mais, mais na rua mesmo, fazendo isso aí intensivamente. E com tecnologia de aparelhos que sejam factíveis, que sejam mais baratos. Parece que é algo nos milhões, né, que custa algo nesse sentido aí, né? O preço eu não tenho certeza, mas eu sei que só tem um no Brasil. Então o que a gente precisa ter é uma tecnologia acessível e portátil, né, que você vá lá no posto e veja na bomba na hora lá e possa saber o tipo de transgressão que está acontecendo. Porque o que acontece com isso aí? Além do seu carro e um combustível que talvez não tenha o índice apropriado aí de lei, bem no final das contas, a reclamação do devedor customaz é que eles estão devendo imposto de renda. Muitas dessas empresas aí fecham e abrem o posto de gasolina e não pagam imposto. Vocês entenderam a gravidade agora? Então é a mesma coisa do Al Capone lá em Chicago, quando ele vendia bebidas na época fora da lei, né? Ele foi preso por causa de evasão fiscal. E aqui no Brasil também o crime é de evasão fiscal, né? Dessas equipes aí, do crime organizado que está na praça, faz bilhões, né, de lucro vendendo combustível falsificado, né? Então vamos ficar de olho nisso aí, porque é muito importante. O preço do combustível é muito alto, né? E toma uma grande parcela do dinheiro que o brasileiro gasta, né, com transporte, vamos dizer assim, tá? Muito importante saber o que está acontecendo, por isso que eu compartilho com vocês. Então fiquem de olho, tá? Vamos por intervalo agora e a gente volta na sequência. Vamos lá. Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, agradecemos a sua audiência aqui no terceiro bloco e final do FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui, Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. Pessoal, então o que está acontecendo aí, né? Vocês têm alguma notícia da família Metralha, né, e saquear a Patolândia, né? O que está acontecendo aí? Janjômetro, né? Mais alguma notícia? Essa semana tem essas situações aí, né? Foi passada recentemente, na verdade, a aprovação do orçamento, né? A aprovação do orçamento foi feita agora, com 90 dias de atraso praticamente. Então é complicado ter uma situação, né, sempre de atraso aí que o Brasil tem, né? E será que vamos conseguir manter o nível de crescimento? Não sei, né? Com o nível da Selic, né, que passou ontem nas nuvens, vai ser um pouco difícil fazer isso aí acontecer. O nível de emprego, tudo isso a gente precisa estar prestando bastante atenção. Como eu acabei de falar para vocês, se não os dos principais itens do brasileiro, vamos dizer assim, de classe média baixa mesmo, né, que o impacto no bolso vai ser alimentação, transporte, né, custo do combustível e custo da energia elétrica, né, que aumentou muito o custo da energia elétrica. A gente estava falando antes, era Itaipu o nome, não Furnas, da usina que justamente provocou, né, essa situação dos preços aí. Então a gente precisa estar sempre vigilante nesses 3 itens aí que são, e a parte de saúde também, mas esses 3 itens aí são muito, muito fortes. Então eu queria passar para vocês essa mensagem de preocupação e que a gente precisa ver agora. Passou um trimestre do ano, a maioria das empresas públicas, né, que estão na Bolsa de Ações já passaram os seus resultados, né? Geralmente a gente explorava um pouco mais por causa da alta taxa de juros e da inflação. Essas empresas acabaram tendo uma rentabilidade um pouco menor. As exportadoras
principalmente do agronegócio, estão tendo recordes aí de produção e de receita, né, e lucro, mas algumas outras não estão tendo a mesma sorte. Então, por isso a escolha de muitos é talvez escolher a renda fixa ou alguma outra forma, né, de rentabilizar o seu dinheiro. Mas não digo que é mais seguro, mas vamos dizer assim, é mais fácil, né, de fazer um comparativo hoje no mercado, tá? Então, eu queria passar para vocês aí algumas, né, as considerações finais e, né, dizer para vocês, né, em nome da Rádio 101 FM do show FX Bajo Signa 101 e nossas equipes, tanto a equipe Brasil quanto a Global, né, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, é o FX Bajo-Enercore com K. Ative as notificações, o sininho, comente e curta, dá um like lá, contextualizarei tudo para você, né? Semana que vem a gente vai estar então de novo com a equipe BR, provavelmente, né? E planejamos entrevista com alguma outra autoridade da nossa região, tá? E esperamos que aceite o nosso desafio para conversar, para uma conversa de alto nível que a gente sempre tem aqui, tá? Provavelmente vai ser o presidente de dos sindicatos que a gente tem aqui na nossa região. O sindicato é um dos mais importantes que a gente tem aqui. Então a gente já fez o convite, já foi, eu diria assim, aceito, e agora é a questão, né, de uma semana a gente vai fazer os ajustes finais, mas peço que vocês fiquem ligados para a semana que vem, tá bom? Então, até a próxima semana e cuidem-se. Um abraço. FX Bajo Signal 101, o sinal mais forte está aqui.